Bom, galera, bem-vindo ao novo vídeo de Matemática com Sidrocha. Nesse vídeo daremos continuidade aqui ao nosso estudo de conjuntos. Vale lembrar que nas aulas anteriores a gente já falou de representação dos conjuntos. A gente viu que era o conjunto, viu também as representações dele, que pode ser representado por meio de uma propriedade, por meio do diagrama de Venn e entre outras formas de representar o conjunto. A gente também viu acerca da relação de pertinência, que a gente utiliza essa relação quando a gente se refere ao elemento do conjunto. E nesse vídeo daremos continuidade aqui, falando aqui o tópico 1.3, que no caso é a relação de continência. A relação de continência é o seguinte: por exemplo, se você escreve isso aqui, A, com esse símbolo aqui, ó, como se fosse um Czinho com as pernas aqui mais prolongadas, né? É mais ou menos. Deixa eu tentar reescrever melhor aqui. É um Czinho assim, ó, assim. Aí aqui temos duas formas de ler essa simbologia. A gente pode ler assim: A está contido em B. Ou a gente também pode dizer assim que B contém A. Então, praticamente temos duas maneiras de ler esse símbolo aqui. Vale lembrar também que esse símbolo aqui, ó, ele se refere a um subconjunto do conjunto B. Por exemplo, a gente só pode usar esse símbolo se esse conjunto A for um subconjunto do conjunto B. E na aula anterior a gente já viu que era subconjunto. Por exemplo, se eu tenho aqui um conjunto B igual aos elementos 1, 2 e 3, quem são os subconjuntos desse conjunto? São todos aqueles conjuntos que eu consigo fazer, que eu consigo formar, né, usando os elementos desse conjunto. Por exemplo, eu posso dizer que esse conjunto aqui é um subconjunto de B, porque repare que eu fiz um novo conjunto com os elementos do conjunto B. Então isso aqui é um subconjunto de B. Repare que eu posso fazer outro. Por exemplo, eu posso escrever 1 e 2. Repare que isso aqui também é um subconjunto do conjunto B. Eu posso fazer outro aqui. Por exemplo, 1, 2 e 3, que é o próprio B, né? Mesmo sendo o próprio B, isso aqui também se refere a um subconjunto. Eu posso escrever apenas o 2, por exemplo. Eu posso escrever apenas o 3. Tá vendo? E eu ainda posso formar um outro subconjunto aqui com dois elementos, né? Repare que eu posso fazer 1 e 3. Posso fazer outro aqui, 2 e 3. Tá vendo? E agora eu não consigo fazer mais. Repare que eu já fiz todas as possibilidades. Só está faltando um aqui, que no caso é o conjunto vazio. O conjunto vazio ele é subconjunto de todos os conjuntos. Beleza? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elementos. Beleza? E a gente viu também que se a gente fizer um novo conjunto com todos esses subconjuntos, aí a gente chama esse conjunto de conjunto das partes. Então, se eu pegar todos esses conjuntos aqui e formar um novo conjunto,
a gente vai dizer que esse novo conjunto é chamado de conjunto das partes. Esses elementos todos aí formam o conjunto das partes. Eu não vou reescrever novamente, mas eu vou dar uma abreviada aqui para que vocês entendam. Por exemplo, 1, o 2, conjunto cujo elemento é 2. E aí vai até chegar lá no último elemento, que no caso é o conjunto vazio. Isso aqui no caso é o nosso conjunto das partes. E a representação dele é assim: a gente escreve o Pzinho, como um conjunto aqui é B, então a gente escreve Pzinho com esse B dentro dos parênteses. Então isso aqui representa o conjunto das partes do conjunto B, beleza? Então é isso. Isso aí a gente já discutiu quando a gente se refere a um subconjunto de um dado conjunto. Aí a gente usa essa simbologia aqui, ó. A está contido em B, ou então B contém A. Para isso, para reforçar essa aula de hoje, eu fiz um exercício aqui para a gente discutir um pouco acerca desse exercício. Tá logo aqui. Aqui temos aqui exercício número 1, sendo A 1 e 2, sendo B 2 e 3, sendo C 1, 2, 3 e D 1, 2, 3 e 4, classifique em V ou F cada sentença abaixo e justifique. Então a gente vai dizer aqui o que é verdadeiro, o que é falso e justificar por que é verdadeiro e por que é falso. Beleza? Então aqui na letra A a gente tem aqui A está contido em D. Então repare que o conjunto A aqui, ele é o conjunto cujos elementos é o 1 e o 2. Aí você vai ver que temos que apenas observar se esse conjunto A de fato é um subconjunto do conjunto B. Se isso for verdade, aqui também será verdade. Se esse conjunto A for um subconjunto do conjunto B, tudo está correto, porque a gente diz que o A está contido em D. E de fato sim, repare que eu tenho aqui o 1 e o 2. Se eu tenho o 1 e o 2 como elementos do conjunto D, então eu posso garantir que eu posso formar um subconjunto cujos elementos é 1 e 2 do conjunto D. Então essa sentença aqui é verdadeira. A gente vai dizer aqui que isso aqui é verdade. Repare que a partir do conjunto D eu posso formar um conjunto novo, que eu estou chamando aqui de conjunto A, cujos elementos são os elementos do conjunto D, que no caso é 1 e 2. Ou seja, eu consegui escrever um subconjunto do conjunto D e estou chamando esse subconjunto de A. Então, com certeza, esse subconjunto aqui A está contido no conjunto D. Então, esse exercício aqui do item A, ele é verdadeiro. Agora vamos ver aqui o item B. A está contido em B. Repare que a partir do conjunto B, eu não consigo formar um subconjunto do B com os elementos 1 e 2. Eu não consigo, por quê? Porque repare que o conjunto B ele não tem um número 1. O número 1 ele não é elemento do conjunto B. Quem são os subconjuntos do conjunto B? Vamos escrever todos aqui para ficar mais fácil. Os subconjuntos, vamos escrever aqui os conjuntos das partes de B, né? O conjunto das partes de B é o conjunto vazio. O conjunto cujo elemento é apenas o 2. Repare que não tem 1. Apenas o 2. Apenas o 3. E por fim o 2 e o 3. Repare que não tem mais nenhum. Então repare que esse conjunto A ele não está contido aqui, ó. Ele não pertence ao conjunto das partes. Se isso não é verdade, então aqui também não é verdade. Beleza? Se caso o conjunto B tivesse o elemento 1 aqui, se 1 fosse o elemento do conjunto B, aí sim seria verdade. Como isso não ocorre, então aqui é falso. Beleza? Vamos continuar aqui. Aí ele diz B está contido em C. O conjunto B é esse conjunto aqui, cujos elementos é 2 e 3. Aí eu olho aqui para o conjunto C.
A partir do conjunto C, eu consigo formar um subconjunto, os elementos, um subconjunto que é igual ao conjunto B. É isso que vocês têm que pensar. A partir do conjunto C, eu consigo formar um subconjunto que é igual ao conjunto B? Repare que não, porque o conjunto C ele não tem o elemento 2. Se caso esse conjunto C tivesse o elemento 2, aí eu poderia sim formar um subconjunto de C, cujo os elementos são 2 e 3, que seria igual ao B. Nesse caso aqui não dá certo, porque a gente, nesse conjunto C, ele não tem o elemento 2. Então isso aqui é falso. Agora aqui no item D, ele diz que repare que ele usou a simbologia aqui ao contrário, mas se você quiser, você pode inverter aqui sem nenhum problema. Você pode fazer aqui, isso aqui é equivalente a dizer isso aqui, ó, que B está contido em D, beleza? Ou então a gente pode ler assim, que D contém B. Se você não quiser inverter a ordem, você pode ler assim, ó, D contém B, beleza? Então a gente está perguntando, o conjunto D contém o conjunto B? Vamos ver. Para isso a gente vai ter que verificar se a partir do conjunto D a gente consegue fazer um subconjunto que é igual ao conjunto B. Repare que sim. Repare que a partir do conjunto D eu posso formar um subconjunto cujos elementos são 2 e 3, tá vendo? Eu posso formar. Então se eu posso fazer isso, se a partir do conjunto D eu posso formar um subconjunto que é igual ao conjunto em questão, que no caso é o B, então isso aqui é verdade. Então a gente chega aqui na verdade. Agora aqui, o conjunto C é igual ao conjunto D? Ele está perguntando aqui se o conjunto C é igual ao conjunto D. Repare que isso aqui é falso, porque a gente já falou acerca de igualdade de conjuntos, e a gente viu que dois conjuntos são iguais se todos os elementos forem iguais. Repare que o conjunto C tem 1, 2, 3. O conjunto C tem 1, 3 e 4. Enquanto que o conjunto D tem 1, 2, 3 e 4. Repare que para o conjunto C ser igual ao conjunto D, aqui obrigatoriamente deveria existir o 2. Ou então aqui obrigatoriamente não deveria existir o 2. Então nesse caso, isso aqui não é verdade, porque o elemento C não tem o elemento 2. Enquanto que o elemento D, ele tem o elemento 2. Então isso aqui é falso. Agora o item F. A não está contido em C. Isso aqui não está contido, quer dizer que o conjunto A não é um subconjunto do conjunto C. É isso que está dizendo aqui. Esse traço cortado significa dizer não está contido. Então repare que isso aqui, vamos ver aqui. Repare, o conjunto A é 1 e 2 e o conjunto C é 1 e 3. 1, 3 e 4, que diga, né? E repare que a partir do conjunto C eu consigo formar um subconjunto que é igual ao conjunto A. Repare que eu não consigo fazer isso. Por que eu não consigo? Porque repare que aqui eu tenho o número 1, porém eu não tenho o número 2 aqui, ó. Se eu tivesse aqui o número 2, eu conseguiria formar o subconjunto, que no caso seria 1 e 2. Mas repare que eu não tenho esse elemento 2 aqui no conjunto C. Então, de forma alguma eu consigo formar esse subconjunto aqui. Então a gente vai dizer que esse A ele não está contido no conjunto C, porque eu não consigo formar um subconjunto a partir do conjunto C que é igual ao conjunto A. Se eu não consigo, a gente vai dizer que A não está contido no conjunto C. E é justamente o que está aqui, ó. A não está contido no conjunto C. Então isso aqui é verdade. Beleza? Então é isso. É bem simples. Não tem dor de cabeça alguma. Basta você entender aí o contexto do inicial ali que eu acabei explicando. E a partir daí a gente resolve cada questão. A partir dessa forma. Agora aqui, item 2.
Diga se é verdadeiro ou falsa cada uma das sentenças abaixo. Aí aqui eu tenho 0 pertence a esse conjunto. Repare que a simbologia de pertinência a gente usa quando se refere a um elemento. Repare que os elementos desse conjunto aqui é 0, 1, 2, 3 e 4. E de fato o número 0 é um elemento desse conjunto. Então isso aqui é verdade. Isso aqui a gente vai dizer que é verdade. Agora aqui, esse conjunto, esse subconjunto, isso aqui é um subconjunto, tá vendo? Ele pertence a esse conjunto aqui. Repare que isso aqui alguém pode cair na pegadinha aqui e dizer que isso aqui é verdade, porque a partir desse conjunto aqui eu consigo formar um subconjunto que igual a esse aqui, que no caso é o conjunto cujo elemento é o A. Mas repare que o erro aqui não está nem nessa questão do subconjunto. O erro está aqui na simbologia que ele usou aqui. Ele está dizendo que pertence a esse conjunto. A gente não pode garantir porque essa notação que foi utilizada aqui ela é falsa. Por quê? Porque ele está se referindo a um elemento. E repare que esse cara aqui com os parênteses é um subconjunto desse conjunto aqui. Ó. Tá vendo? Se ele é um subconjunto, o certo ele deveria ter usado a relação de continência aqui, não a relação de pertinência. Então isso aqui está errado por isso. Ele usou a pertinência. Isso aqui é falso. Se caso ele usasse a continência, aí seria verdadeiro. Beleza? Então por esse motivo está errado. Agora aqui ele diz que o conjunto vazio pertence a esse conjunto aqui. Não. Isso aqui é falso. Por que é falso? Porque repare que isso aqui é o conjunto cujo elemento é o número 0. E o conjunto vazio não é elemento desse conjunto. Então aqui a gente vai dizer que é falso. Se caso esse conjunto aqui, ó, se caso esse conjunto aqui fosse esse aqui, conjunto vazio e o 0, aí sim seria verdade. Porque o conjunto vazio pertence a esse conjunto, mas nesse caso a gente vê de cara que está errado. Então isso aqui é falso. Agora que ele diz que 0 pertence ao conjunto vazio, isso aqui também é falso. O conjunto vazio é aquele conjunto que não tem elemento algum. Então, como é que um conjunto que não tem elemento algum vai conter o elemento 0? Então isso aqui é falso. Conjunto vazio é aquele conjunto que não tem nenhum elemento. Agora o item E. A está contido no conjunto vazio? Falso. O conjunto vazio é aquele conjunto que não tem elemento nenhum. Como é que um conjunto que não tem elemento nenhum, a partir de um conjunto que não tem elemento algum, a gente vai formar um conjunto, um subconjunto dele? É impossível. Então isso aqui é falso. Se fosse o contrário, seria verdade, porque o conjunto vazio ele é subconjunto de todo o conjunto. Por exemplo, se fosse conjunto vazio está contido nesse conjunto cujo elemento é A, aí seria verdade, porque o conjunto vazio ele está contido em qualquer conjunto, inclusive nele mesmo. Beleza? Agora aqui, item F. A pertence a esse conjunto aqui? Repare que sim. Repare que esse Azinho ele é o elemento desse conjunto aqui. Ó. Repare ele aqui. Esse aqui não tem nada a ver. Mas esse aqui da frente sim. Repare que esse cara que está aqui à esquerda é elemento desse conjunto aqui que está aqui à direita. Repare que ele aparece aqui no interior desse conjunto. Então isso aqui é verdade. Isso aqui a gente chega na verdade. Agora aqui o item G. O conjunto cujo elemento é A está contido aqui nesse conjunto aqui cujo elemento é A, e o outro elemento é o conjunto cujo elemento é A. Repare que isso aqui é verdade, porque a partir desse conjunto aqui, eu posso formar um subconjunto cujo elemento é A. Olha aqui, ó. Tá vendo? Então se a partir desse conjunto aqui, à direita, eu conseguir formar um subconjunto cujo elemento é um elemento desse conjunto, e esse subconjunto é igual ao que está aqui, então a gente pode garantir que isso aqui, que esse conjunto aqui, cujo elemento é A, está contido aqui. Então isso aqui é verdade.
Isso aqui é verdade. Se você não entendeu, repare que você pode reescrever aqui todos os subconjuntos desse conjunto, ou então o conjunto das partes, né? A gente vai ver que a gente vai ter aqui o A, e depois a gente vai ter, ó, esse aqui. A gente coloca 2 parênteses. E ainda a gente ainda pode escrever o próximo, né? Ainda ficou faltando um aqui. O próximo é o próprio conjunto em questão, né? Então repare que aí agora eu coloquei uma chave a mais aqui. Repare que aqui agora a gente tem aqui o conjunto das partes desse conjunto. E repare que os elementos desse conjunto das partes contém aqui, ó, o conjunto que está aqui, ó. Então, de fato, esse conjunto ele pertence aqui, ele faz parte aqui do conjunto das partes desse conjunto. Então, essa sentença ela é verdadeira. Agora vamos para a próxima. O conjunto vazio está contido aqui. Sim, isso aqui é verdade porque a gente já sabe que o conjunto vazio ele está contido em qualquer conjunto. Então, isso aqui é verdade. A gente não precisa discutir. Quando se trata do conjunto vazio, ele nem precisa olhar aqui a justificativa, porque o conjunto vazio ele está contido em qualquer conjunto, beleza? Agora aqui, o conjunto vazio, o item I, o conjunto vazio pertence a esse conjunto aqui? Repare que sim, porque o conjunto vazio, nesse caso, ele está sendo um elemento desse conjunto aqui, ó. Repare que esse conjunto aqui, os elementos dele é o conjunto vazio e o conjunto cujos elementos é A, beleza? Então, de fato, esse conjunto vazio ele está sendo um elemento desse conjunto aqui. Então, isso aqui também é verdade. Agora vamos para a próxima aqui, o item J. O conjunto A e B pertence a esse conjunto aqui. Repare que isso aqui é falso. Por que é falso? Porque eu tenho aqui um subconjunto daqui, ó, desse conjunto. Eu tenho aqui um subconjunto desse conjunto aqui que a gente tem aqui à direita, que é A, B, C e D. Então, se eu tenho um subconjunto aqui, a simbologia aqui não era para ser pertence, era para ser contém, está contido. Então, se aqui ao invés de fosse pertence, fosse está contido, aí seria verdade. Mas como aqui ele colocou a simbologia de pertence, aí é falso. Uma outra maneira de ser verdade era assim, ó. Se na verdade esse conjunto não fosse esse, se esse conjunto fosse esse aqui, ó. Se esse conjunto fosse esse, aí daria certo, porque repare que eu tenho aqui um elemento que é o subconjunto aqui em questão, aí seria verdade. Mas nesse caso, eu não sei se ficou claro aqui, porque ficou um pouco, eu escrevi pequeno. Deixa eu escrever maior aqui. Repare aqui, ó, se eu fizesse um conjunto A, B e depois CD, repare que aqui agora seria verdade. Por que seria verdade? Porque repare que esse subconjunto aqui, ele é elemento desse conjunto aqui, ó, tá vendo? Se ele é elemento, então isso aqui tá certo. A gente poderia dizer que pertence a esse conjunto, se fosse assim. Mas repare que não está assim, o certo é assim, ó. Aí nesse caso, esse conjunto aqui, ele é um subconjunto desse aqui. Se ele é um subconjunto, a simbologia é a relação de continência e não a relação de pertinência. Então, faz com que o exercício torne-se falso. Então, a gente diz que isso aqui é falso. Beleza? Então, é isso. Se você gostou, continue assistindo os vídeos aí. E na próxima aula a gente vai falar mais um pouco de conjunto. E depois a gente vai fazer também uma lista de exercícios referente a conjuntos. É isso. Até a próxima.